Esse vídeo é sobre teoria, mas não só. Será que o que pesquisamos tem a ver com a nossa vida? Pesquisar, teoria, prática, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Aqui a gente fala de um monte de coisa que tem a ver com o universo da linguagem, que tem a ver com o discurso e pensando enquanto nós, seres constituídos, seres de linguagem, como diz Lacan, né? E aí hoje eu trago uma reflexão aqui para vocês, para a gente pensar essa relação teoria e prática. Alguns vídeos aqui do canal eu já falei sobre como está sendo esse processo do mestrado, as pesquisas, as teorias, as vivências pessoais mesmo. Mas hoje eu queria falar um pouco mais com vocês a partir do tema que eu pesquiso e o que isso tem a ver com coisas da vida, com processos de crescimento e de amadurecimento. Só então contextualizando aqui, hoje eu pesquiso sobre a constituição do discurso autoritário, tanto na distopia, numa obra literária, quanto dentro do bolsonarismo. E aí, a partir desse tema, eu me inscrevo na linha de discurso materialista, então muitas leituras sobre discurso, ideologia, sujeito, e aí eu pesquisas e teorias de outros campos, como de meios de comunicação, estudos da literatura que vão falar sobre distopia, estudos sobre a extrema-direita, indústria cultural, teoria crítica. Às vezes você pode estar falando, nossa, Amanda, mas não é muita coisa? É assim, né? Coisas minhas e às vezes eu me pergunto por que eu fui mexer com tudo isso, mas eu gosto e me fez crescer e pensar em outras coisas que vão além só com muitas aspas, né, desse tema de pesquisa, mas que também haverá outros trabalhos futuros e coisas que a gente precisa pensar e falar ao longo daqui do canal, e debater sobre, porque são assuntos que estão falando da gente, da nossa subjetividade, das nossas formas de se relacionar nesse mundo. E aí, pesquisando sobre tudo isso, sobre esse universo de coisas que vem agregar para pensar a questão discursiva, toda essa teoria me atravessa, e a teoria, como de modo geral, eu acredito, assim, na vida acadêmica, nos atravessa. Então esse vídeo aqui não é para explicar o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho feito de análise, não neste momento, mas para pensar exatamente como que essas teorias e coisas que eu venho pensando nos últimos tempos têm ponto de contato, estão imbricadas, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que tem a ver com a pesquisa, é a questão do discurso autoritário. Não vou entrar em detalhes específicos de como se constitui isso e aquilo, condição de produção, porque isso pode ser até, se você tiver interesse, um assunto de um outro vídeo, mas por enquanto a gente pode pensar o discurso autoritário, segundo Eni Orlandi, como aquele que tende à paráfrase, ou seja, tende à repetição do mesmo, a um controle de polissemia, um controle de sentidos. E aí, nesse sentido, pensando o discurso autoritário, nessa tendência ao controle da polissemia, uma coisa que o Eugênio Butt, que é lá dos estudos da comunicação, fala, mas que tem tudo a ver, vou ler aqui para vocês a citação. Um pensamento que é único por sufocar divergências não é pensamento, mas doutrina dogmática que não pensa. Então, assim, a gente começa a pensar o discurso autoritário, no caso eu penso aqui em relação à minha pesquisa, ao tema de pesquisa, mas a gente começa a ver como isso também vai tendo sentido em outros lugares da vida. E aí isso nos faz refletir de ter mais paciência com o processo, de lidar melhor com esse nosso desejo de querer controlar tudo, até porque nós não temos controle de tudo. Lógico, é que eu tô falando de dimensões diferentes. Uma coisa é pensar o discurso e governos autoritários que privam, matam, aniquilam, procuram controlar sentidos. Outra coisa é pensar o controle na nossa própria vida. Mas este tentar controlar na própria vida tem a ver também, faz tão mal quanto aqueles, né? Aliás, se a pessoa é autoritária com ela mesma, isso
provavelmente vai refletir no seu discurso, que aí vai reger práticas sociais, e isso vai se normalizando, e enfim, né? A gente já falou aqui em alguns vídeos do canal que as práticas discursivas regem as práticas sociais, né? Então a nossa própria relação de se constituir, da nossa subjetividade, também vai refletir nessas práticas futuramente. Então, pensando nessa questão de discurso autoritário, a gente pode até pensar também na nossa própria relação. Essa tentativa de controlar a si mesmo ou até controlar o outro, isso vai criando barreiras que nos impede de ter contato com outras teorias, ter contato com novas ideias, e aí o sujeito vai se fechando, até que, não, o meu mundinho é essa bolinha aqui, e o que foge a isso eu não quero nem saber. E aí mina diálogo, mina a interação com o outro, ou na verdade nem é que mina a interação com o outro, né? A interação com o outro continua acontecendo, mas provavelmente de uma forma violenta. Então, pensar discurso autoritário lá do trabalho começa a ter relação com pensar essas questões, esses aspectos da vida. Um outro ponto que eu abordo na minha pesquisa, mas que eu também venho pensando isso em relação à vida, é a relação entre utopia e distopia. Booker e Claes, que são aí teóricos tem livros sobre distopia, o que é uma distopia, as suas características e tal. Eles vão falar que a utopia e a distopia podem ter origem no mesmo lugar, ou pelo menos muitas similaridades. Isso não quer dizer que toda utopia vai virar uma distopia, mas que aceitar a ideia, por exemplo, de progresso como positivo, como sinônimo de positivo, sem questionar o que é progresso para quem faz parte desse progresso, é perigoso e em certo grau é uma linha muito tênue para virar uma distopia. Nesse sentido, até que ponto ficar se prendendo a um perfeccionismo ideal, e esse ideal porque não é real, é um ideal imaginário e tal, ele nos priva de outras perspectivas, outros sentidos, ou nos priva mesmo de pensar em outras possibilidades de sentidos outros. Então, vai vendo aqui que tá relacionando, tá vendo? A distopia, se a gente se prende talvez a uma utopia geral, não que ela não seja importante, tá? A utopia, em alguns estudos vão apontar que essa utopia ela é importante, mas a gente precisa questionar e não se prender a um perfeccionismo, né, de um lugar perfeito, maravilhoso, como se não houvesse a possibilidade do erro, né, que nos constitui, nossa incompletude, as nossas falhas e faltas que fazem parte de nós sujeitos. E aí essa utopia que pode virar distopia, de privar e tudo, volta lá no discurso autoritário, né? De privar, de controlar. E aí isso vai interligando. Amanda, tá parecendo que você tá viajando. Pode ser que eu esteja viajando, mas assim, é que eu acho muito interessante pensar como a teoria, o que a gente pesquisa, tem muito a ver com a nossa vida e não necessariamente a ver com a nossa vida no sentido mais direto, mais imediato, mas pensar em outras questões também, sabe? E isso já traz uma questão de pensar também essa falsa neutralidade que se coloca da ciência, né? Não que a ciência não tenha seus métodos, não que a ciência não tenha seu rigor metodológico de pesquisa, de embasamento. Não é isso que eu estou falando. Mas que o sujeito que se inscreve aí para fazer pesquisa, ele nunca é neutro, tá? E, voltando então aqui, depois de falar de discurso autoritário e a questão utopia e distopia, também tem a questão que eu venho pesquisando sobre teoria crítica e indústria cultural. E aí, nesses estudos, eu me deparei com questões que têm a ver com o tempo livre, a mecanização da vida, as relações de trabalho, a imposição de padrões da ideologia dominante que se coloca aí, essa carga mística que se coloca em máquinas, tecnologia e pessoas. Tudo isso são assuntos eu, Amanda, acho relevante e acredito que há muito debate a ser feito nessa área, numa tentativa de emancipação e de politização mesmo das pessoas. Mas, dentro de todo esse universo de possibilidades, que eu pretendo falar futuramente em outros vídeos, o que eu quero ressaltar aqui e trazer é a questão do uso das redes sociais.
As redes sociais, elas se baseiam naquilo que é primordial para nós seres de linguagem, que é a interação humana, né? Essa relação dialógica. Mas isso, tenhamos calma, não sejamos ingênuos de pensar que ela é neutra, né? Porque a própria lógica das redes sociais, dos meios de comunicação, surgem dentro de uma lógica capitalista. Então há uma questão comercial aí também e de mercado, então não dá para ignorar isso. Mas além dessa questão nossa, né, das relações, das interações sociais, ela também vai atuar no nosso inconsciente, nos nossos desejos, nas nossas angústias. E claro, o nosso ego. Consequentemente, a gente começa ou precisa começar a perceber o narcisismo, né? Esse achar que é o centro das atenções. Então a gente começa a perceber a si mesmos e aos outros, né? Aos que estão à nossa volta, a partir de cliques, likes, compartilhamentos, que é um movimento aí de afago ao ego, né? E um problema de narcisismo também. Então, na busca por uma validação externa, isso pode tanto nos prender de achar que nós somos o centro do universo, a alecrim dourada, a última bolachinha do pacote, que todo o mundo, né, está voltado a atenção pra gente, né? Nossa, é a pessoa ali, tá todo mundo te olhando. Mas também, e eu acredito que na verdade também, enquanto ocorre esse processo de o sujeito achar que ele é a atenção do mundo ou querer ser a atenção do mundo, também é uma questão de fragilização. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que o sujeito, nessa lógica de redes sociais, que muito essa própria lógica de algoritmo, sabe aquela coisa, nossa, eu pensei uma coisa ou falei e já começou a aparecer anúncio pra mim. E aí ele muito sabe, mais provavelmente, talvez, do que nós, dos nossos desejos. E isso, o Eugênio Bush, no livro A Superindústria do Imaginário, vai falar muito bem sobre isso. Mas pensar que nessa tentativa comercial e mercadológica de atuar nos nossos desejos e aí criar uma demanda, sabe, de a oferta é maior do que a demanda, e aí isso vai nos impelindo a mais falta e mais desejo, e é uma coisa meio que sem fim. Isso também, a gente começa a se fragilizar, começa a se perder, e isso pode resultar a levar o sujeito a um lugar de ódio, a um lugar de violência, de agressividade. E esses lugares vão então começar a constituir lugares de construção e manutenção de discurso de ódio, da violência, minando o diálogo tão necessário e intrínseco à condição humana. A alteridade, se a gente for buscar lá na psicanálise, que a alteridade também tem uma questão aqui na análise de discurso materialista, contribui para pensar o sujeito, a gente precisa pensar que a alteridade é como um princípio dessa relação entre sujeitos e o sujeito eu se constitui na relação com o outro. Então o outro também é eu, sabe? E eu também sou o outro. Só que quando a gente entra nessa lógica de redes sociais, de parar de questionar o que a gente está fazendo ali, só consumindo, só sendo estimulado, só sendo levado a um estado passional, só sendo bombardeado por anúncios e compre, 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 a gente precisa voltar uns passinhos atrás e ter um pouco mais de consciência e paciência para entender esse processo também, de como se constitui esse modo de funcionamento dessas ferramentas que a gente utiliza e que por vezes endeusa-se, sabe? É como se fosse uma carga mística mesmo, uma coisa assim, a tecnologia no céu e a gente aqui na Terra. E esse endeusamento, como se tudo que tivesse ali fosse verdade, ao mesmo tempo que há esse endeusamento de colocar a tecnologia, as redes sociais, né, como uma coisa à parte dessa vida palpável, do dia a dia real, ela também pode acabar apagando essa própria historicidade. E o que acontece é que essa realidade virtual, que é um termo simplista e muito vago, que tenta denominar como se fosse algo à parte da sociedade, mas não é, né? Porque desligar o computador, desligar o seu smartphone, o seu celular, não vai fazer com que acabe com as lógicas e com as práticas, as relações de poder, de social, que acontece ali dentro. E ter consciência disso é importante, porque
Quem está ali do outro lado é um sujeito real, palpável, com seus desejos e angústias. Discursos proferidos neste espaço aqui da internet, que dizem que é uma terra de ninguém, e isso é muito problemático, também vão reverberar fora daqui. E aí, pensando então, tentando dar algum nó em tudo isso que eu disse, discurso autoritário, utopia, distopia, relação das redes sociais, esse vídeo, por exemplo, poderia nunca existir. Mas a gente lê tanto sobre o processo histórico, processo discursivo, como essa historicidade propicia certas condições de produção, propiciam emergir sujeitos, sentidos e discursos. Como não falar do processo no processo? Porque assim, nessa formação social, nesse sistema, tudo se coloca como dado, como se fosse fácil, em que nessa lógica de redes sociais que a gente vê o tempo todo tantos conteúdos e parece que é fácil, que é estralar o dedo e o conteúdo tá pronto, a gente foca tanto no produto que esquece do processo. E lógico, há interesse em que se faça a gente esquecer do processo que constitui um produto. Então, falar do processo também, para mim, me parece ser uma forma de resistência, uma formação social que nos impele a prestar atenção e colocar o nosso foco apenas em um produto, como se não houvesse alienação de trabalho ali, tempo dedicado àquilo, né? Porque são questões que envolvem essa lógica. Então, eu te convido a refletir sobre o seu processo, compartilhar sobre o seu processo com os outros. Compartilhar um processo com outro, gente, não é qualquer um, porque como diz o psicanalista Christian Dunker, isso pode também te colocar em situações muito complicadas. Mas é entender e pensar que a vulnerabilidade é o que torna possível a intimidade entre seres sujeitos. Construir laços em uma sociedade que impõe certos valores, certas práticas, como algo a se agarrar na instabilidade e muito causada pelo próprio sistema, é uma forma de tentar não se perder e também não achar que só você que passa por aquilo. Até porque a construção e a mudança efetiva só acontece no coletivo. Então vamos refletir mais sobre as nossas pesquisas, as teorias que nós trabalhamos, para também não ficar aquela coisa, teoria lá, prática aqui. São coisas interligadas. Os discursos nos constituem e também constituem nossas práticas, as práticas sociais, regem as nossas relações sociais, as relações de poder. É necessário também pensar o que nos constitui, como nos constitui, porque no fim das contas, tudo que está aí e que está em jogo é a nossa subjetividade, a nossa forma de ver e se colocar no mundo. Espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Não dá para fugir totalmente dessa lógica, então se você gostou, curte, compartilhe com os amigos, porque quem sabe, usando desses meios, a gente também possa fazer um espaço de resistência, de pensar sentidos e futuros outros possíveis. Se gostou, curte, compartilhe e vamos juntos neste vasto universo da linguagem humana. Tchau!